Então, estamos com Tomás Silva, que é ministro da Embaixada, e estamos com William Clavijo, que também é assessor da Embaixada da Venezuela no Brasil. Tomás, como está a situação na Venezuela e quais são as perspectivas e como o Brasil tem apoiado o presidente Guaidó? Bom, obrigado pelo convite, Aurélio. Cumprimento a toda a tua audiência, cumprimento a todo o povo de Salvador, da Bahia, do Brasil. Sabemos da capacidade que você tem para comunicar, para levar a mensagem de esperança. A verdade é que o nosso governo, hoje reconhecido por 63 países no mundo, vem avançando nesse processo histórico, nesse processo de uma nova independência, onde nunca imaginávamos que íamos a perder a liberdade, mas acontece e aconteceu no nosso país, um país rico, um país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Hoje as pessoas morrendo de fome, hoje as pessoas morrendo porque não tem um simples remédio para controlar a pressão. Então, desde 2019, o Brasil reconheceu o presidente interino Juan Guaidó. Chegamos a embaixadora Maria Tereza Belandre e eu no Brasil para representar o governo e vemos trabalhando bem em conjunto e bem articulado com todo o governo do presidente Bolsonaro, procurando melhorar a condição da vida dos refugiados no Brasil, procurando a maior pressão internacional, pressão econômica, pressão política, para lograr os nossos objetivos. O Brasil tem ajudado muito. O Brasil é o único país que está entregando status de refugiados para os venezuelanos. O Brasil está, nesse momento de pandemia, permitindo que os venezuelanos também tenham direito ao auxílio emergencial. O Brasil abre as portas nas fronteiras quando estão fechadas, mas se tem um venezuelano que precisa de uma ajuda de emergência, porque está morrendo e não tem como ser atendido na Venezuela, ele entra no Brasil porque cabe dentro das exceções. Então, o apoio do Brasil é forte, o apoio do Brasil é sólido e sabemos que muito pronto vamos conquistar a liberdade na Venezuela. Sim, é essa é a pergunta que eu queria fazer. Quais são as perspectivas de resistência dentro da Venezuela e como o apoio internacional, e aí não só do Brasil, mas de outros governos como Colômbia e tantos outros governos europeus também, o americano, tem ajudado a chegarmos a uma solução final para a questão venezuelana? Aurélio, o William, eu e toda a nossa geração na Venezuela cresceu em ditadura. Quando a gente ainda estava nas universidades, já lutávamos contra o ditador Chávez e vencemos ele democraticamente nas eleições de 2007, demonstramos que democraticamente e que com o povo e com resistência íamos conseguir os nossos objetivos. Logo, os regimes, você bem sabe que tem essa característica autoritária, já não autoritária, já somos ditadores frontalmente, começaram a atacar o povo, a assassinar o povo e a luta foi ficando difícil. Mas são quase já 17 anos de resistência, não vamos a desistir, estamos muito perto e o apoio internacional é absoluto. O regime do Maduro hoje está isolado, o regime do Maduro hoje está acusado de ser um narcotraficante, está sendo procurado, a cabeça dele tem preço, são 15 milhões de dólares que estão pedindo pelo Maduro, organismos internacionais, e a nossa representação, tudo pelo contrário, uma representação jovem, uma representação que vem com vontade de mudar o país, que vem com vontade de recuperar a economia e com princípios e valores que nenhum regime conseguiu tirar da nossa mão durante tanto tempo. Ótimo. William, como está a situação dos refugiados? Então, Aurélio, atualmente no Brasil existem mais de 265 mil venezuelanos, né? De acordo com dados da última atualização da Organização Mundial das Migrações, mas a crise migratória venezuelana já supera os 5 milhões de pessoas, né? As projeções antes da pandemia estimavam que a gente ia superar a Síria, né, como a maior crise migratória do mundo e que o fluxo migratório poderia aumentar e superar os 6 milhões de pessoas, inclusive para o final de 2021 estava se falando de 8 milhões de pessoas caso a crise humanitária na Venezuela não encontrasse solução.
Então, é uma situação muito difícil porque o migrante venezuelano que está saindo e que agora o fluxo parou por causa das restrições de trânsito fronteiriço com os países vizinhos, os venezuelanos têm um perfil de uma população em situação de extrema vulnerabilidade. É um pessoal que está saindo sem condições materiais para arcar com as despesas de adaptação à sociedade, aos países onde eles estão migrando, né? E isso, adicional a isso, é um pessoal que está saindo em situação de insegurança alimentar aguda, por exemplo. 30% da população venezuelana, de acordo com dados do Fundo do Programa Mundial de Alimentos, está em situação de desnutrição, né? É muito complicado, né? E um pessoal que, assim, a vulnerabilidade passa também porque em muitos países da região, assim, tem muitos que têm dado facilidade, né? Mas também sabemos que em alguns casos não é a mesma facilidade que tem dado o Brasil para se regularizar legalmente no país. Então isso traz outras esferas de dificuldade, né? Introduz eles em outros patamares de dificuldade, além das carências materiais, né? Dos problemas de saúde e alimentação que eles já trazem para os países de destino. Nós tivemos um problema aqui inicialmente, né, que o país todo acompanhou em Boa Vista, uma situação que a gente acompanhou, a situação que os venezuelanos viveram em Boa Vista, porque é uma cidade relativamente pequena e que recebeu um fluxo muito grande inicial. Então a gente viu venezuelanos desabrigados, em abrigos improvisados, mas acho que a atuação do governo brasileiro tem sido no sentido de distribuir melhor essas pessoas pelo Sim. território nacional. Como está a situação em Boa Vista e como vocês já conseguiram, com essa rede que vocês têm assim, de apoios também, e o próprio papel da embaixada, como se distribuiu isso pelo país e qual é a situação Sim. hoje dos refugiados? Não, então aí a gente precisa fazer um reconhecimento, né, um agradecimento ao governo federal, né? Desde o governo Temer começou a força-tarefa que se chama Operação Acolhida, né? E isso tem permitido diminuir as dificuldades criadas pela abrupta chegada de milhares de venezuelanos ao norte do Brasil, né? A Operação Acolhida também criou o programa de interiorização, né? E isso tem sido fundamental para poder atender a crise migratória em Roraima, né? E diminuir as tensões sociais criadas pela chegada de milhares de pessoas de uma forma tão rápida, né? Porque o problema do fluxo migratório venezuelano é que ele foi muito rápido, foi uma questão de um ano ou dois, né? Já tinha mais de 50.000 pessoas lá concentradas. E no estado brasileiro com menor população, né? É um estado onde sabemos que a cobertura dos serviços públicos é mais restrita, é um estado que depende muito das transferências de renda da União, né? Para financiar programas sociais. Então, evidentemente, assim, a gente nas discussões nos fóruns internacionais sobre atendimento da crise migratória, Brasil se coloca como um caso de boas práticas, né? Através da Operação Acolhida, o programa de interiorização, inclusive a legislação brasileira, né? Que permite que, por exemplo, hoje os venezuelanos e outros migrantes e refugiados possam acceder a serviços públicos igual que um brasileiro, né? O exemplo que o ministro deu com acesso a auxílio emergencial, né? Que tem sido fundamental para poder garantir a sobrevivência de milhares de venezuelanos que estão no Brasil, que chegaram recentemente no começo desse ano e se defrontaram com a expansão da pandemia no mundo inteiro, né? Então isso tem sido fundamental, assim, o apoio do governo federal. E como está a situação da Colômbia, eu imagino que é muito mais difícil, porque o número de refugiados na Colômbia é muito grande. O governo da Colômbia reconhece o governo Guaidó, né? Assim, que a gente, o presidente Ivan Duque também tem apoiado, né, o novo governo, e inclusive foi insultado, a gente acompanhou, ele foi bastante insultado pelo ditador Maduro, né? Sim. Tem insultado a Colômbia e tem abrigado, inclusive, pessoas da Colômbia que são criminosos da Colômbia, que têm se acoitado na Venezuela. Agora, como está a situação dos venezuelanos da Colômbia também? Bom, a da Colômbia é um pouco mais complicado. Vale recordar que a Colômbia é o principal destino da migração venezuelana e hoje, assim, somente em números de pessoas regularizadas com algum status migratório já supera os 1,8 milhões de pessoas. Assim, com certeza deve ser muito maior, né? Porque é o principal canal de saída dos venezuelanos para diferentes partes do mundo, né? E Colômbia é um país mais pequeno. Um país mais pequeno é uma economia menor do que a brasileira, né? E isso, obviamente, evidencia, deixa muito mais
visível, né, as dimensões da crise venezuelana. É muita mais gente num território mais pequeno, com uma população muito mais pequena, né? Então, mas a resposta do governo colombiano tem sido super positiva, né? O governo de Iván Duque, como você menciona, é um grande aliado da causa da democracia venezuelana, né? E a gente agradece ao presidente Iván Duque, a toda sua equipe de governo, inclusive a gente se solidariza com o ex-presidente Álvaro Uribe. Ele tem sido um dos principais aliados da causa da liberdade na Venezuela desde muito antes de que a crise humanitária complexa que hoje padece o povo da Venezuela acontecesse, né? Isso, Tomás, só para encerrar, passando para você novamente, o que a gente tem conversado aqui é que a questão humanitária na Venezuela não é uma questão mais de alinhamento esquerda-direita, se dizer o presidente da Colômbia, o presidente do Brasil, o Uribe que ele citou, mas são direita, conservadores. A questão não é mais essa. A questão é uma tirania, independente de tirania não tem bandeira, não tem cor, e a crise humanitária também não tem cor, não tem bandeira. Entre os refugiados venezuelanos, a gente de todas as correntes políticas, imagina, de todas as formas de pensamento, e estão sofrendo independentemente da questão ideológica. É isso que eu queria que você ressaltasse, essa questão, porque não é uma questão ideológica. Aurélio, a todas as pessoas que acompanham o teu canal, nas tuas redes sociais, a gente tem que entender que estamos em Salvador. Sim. E tem refugiados no Salvador. Eu falava ontem com algumas autoridades que eles não chegaram no Salvador porque eles gostam da praia ou porque eles sonhavam com morar em Salvador. Não, eles chegaram em Salvador porque entraram a pé, fugindo da Venezuela, no estado do Roraima, e porque em Roraima, nesse processo de interiorização, alguns tinham umas vagas de trabalho aqui e, graças a Deus, eles conseguiram sair de Roraima, mas eles nem sabiam para onde eles estavam indo. São pessoas vulneráveis, são pessoas que alguns chegaram a passar 3, 4 dias de fome, porque tiveram que caminhar 280 quilômetros de Pacaraima para chegar a Boa Vista. Então, é uma situação complexa, onde a gente nem precisa entrar em um debate político de ideologia, de esquerda, de direita. Exatamente. É uma questão de fome. É fome. No nosso país as pessoas estão saindo porque não tem comida. As pessoas saem da Síria, que é o único país, ou a única crise migratória pior que a nossa. A Síria tem 10 anos de uma guerra civil. O nosso país não está nesse nível. No nosso país, simplesmente, o cidadão não consegue ter acesso aos alimentos. Por 2 motivos. Porque não tem. E quando tem, ele não tem condição para comprar. O salário mínimo na Venezuela são R$15. Eu gostaria de saber o que um brasileiro consegue fazer no mês com R$15. Seria igual que na Venezuela? Com certeza, estaríamos fugindo por todas as fronteiras. Então a nossa realidade é essa. Não é uma questão política, não é uma questão de ideologia, é uma questão de uma ditadura assassina, de uma ditadura corrupta, de uma ditadura cruel, que só quer se manter no poder, não está interessada no povo e vai fazer o possível para continuar. Mas do mesmo jeito a gente vai resistir, estamos ganhando, estamos vencendo, a esperança a gente renasce todos os dias e a convicção de que muito pronto vamos a vencer esse regime, ela é presente. Temos a luz, temos o norte bem claro, estamos convencidos que o ditador está nos seus piores dias e vai cair como já caíram muitos. Bom, eu deixo vocês a palavra final, se quiserem dizer mais alguma coisa, senão eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Você, e dizer que queremos manter esse contato, renovar esse contato com o canal, porque as pessoas vão acompanhar por aqui e estão muito interessadas, torcendo muito para que a gente supere essa crise. Obrigado, Não, eu só queria dizer, além de te agradecer, às pessoas que nos estão vendo, que a solução da crise venezuelana necessariamente passa por uma solução política, e isso tem a ver com o cesse da usurpação do ditador Nicolás Maduro. É dizer, enquanto não se solucionar a crise, a indisposição, a negativa do regime de permitir uma transição ordenada no país, os venezuelanos vão continuar a sair, e isso já traz implicações sobre a estabilidade da região. E a gente tem que entender,
a sociedade brasileira, é importante alertar de que hoje o regime de Nicolás Maduro está provocando que a Venezuela seja o principal foco de instabilidade regional. E a gente tem que levar a sério as implicações que isso tem sobre a segurança do Brasil, sobre a segurança dos brasileiros e sobre a defesa da soberania nacional, seja no Brasil, na Colômbia ou os demais países da região. É muito importante. Devemos cuidar da nossa democracia, Aurélio. Os brasileiros, todos os cidadãos da região, devemos ter a Venezuela como um exemplo. Exatamente. A América Latina toda, eu acho que está tendo um exemplo do que acontece. Nós estamos tendo transformações na Bolívia, no Equador. A gente está observando nesse sentido, de povos que estão sendo alertados para que não tenhamos a repetição jamais disso, nem na Venezuela, nem em nenhum país nosso, nenhum país do mundo, né? Exatamente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu.